Primeira pessoa que aparece na Bíblia é Deus. A segunda pessoa que aparece na Bíblia é Adão e Eva. Terceira. Quarta pessoa que aparece na Bíblia é o maligno, Satanás. A quinta pessoa que aparece na Bíblia é Caim. E a sexta pessoa, Abel. Caim, ele apresentou um culto a Deus e o culto não foi aceito. Ou seja, já no capítulo 4 da Bíblia, a gente é confrontado com uma verdade, de que há culto que Deus aceita e há culto que Deus não aceita. Diz a Bíblia que a rejeição do culto de Caim gerou em Caim ira por dentro e um rosto abatido por fora. Então, a experiência espiritual inadequada de Caim com Deus trouxe ressonância no interior de Caim e no exterior de Caim. Daí, a gente vai nas Escrituras, a gente percebe que as Escrituras trazem várias vezes essa questão do culto aceito e do culto rejeitado. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 58, Deus fala através do profeta, dizendo o seguinte: olha, vocês trouxeram o sacrifício, tal. Quem foi que requereu isso de vocês? Olha que pergunta séria. Quem foi que requereu isso de vocês? E aí ele começa a dizer o que ele esperava daquele pessoal. Ele diz: eu espero que vocês exerçam a justiça, que vocês amparem os órfãos e as viúvas, que vocês façam isso. Então Deus está dizendo ali em Isaías 58, esse culto que vocês me oferecem, eu não o aceito. Era preciso uma condicionante para que eu o aceitasse. A gente tem, por exemplo, em Mateus capítulo 5, Jesus falando, né, se o teu irmão tem alguma coisa, você vai oferecer uma oferta a Deus, e você lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão, e depois você volta e oferece o culto. Então, Jesus está falando também ali do culto aceito e do culto rejeitado. Há benefícios espirituais do culto aceito, assim como há malefícios espirituais do culto rejeitado. Então, no caso de Caim, o culto rejeitado trouxe uma ira interior e um abatimento exterior, e a gente vê também que o culto aceito, ele traz benefícios espirituais, benefícios mentais, benefícios emocionais, benefícios físicos. Por quê? Porque ele vai trazer equilíbrio, mansidão, serenidade, né? Manifesto num semblante erguido, num semblante sereno e num semblante tranquilo, que é o contrário do que aconteceu com Caim. Antes de continuar a palavra, eu já quero fazer uma aplicação. Muitas vezes você tem o seu interior desregulado e o seu exterior abatido, e você pensa que as questões que mudariam isso são questões terrenas e humanas. E talvez seja somente uma relação com Deus que está precisando de um acerto, ou seja, um culto que seja aceito por Deus. Eu quero pensar sobre isso a partir de Romanos 12. Abra sua Bíblia, porque a gente vai ler o capítulo 12 e nós vamos expor algumas verdades que estão aí para cada um de nós. E a pergunta é o seguinte, a pergunta que vai nortear esse texto e essa mensagem: que culto produz benefícios? Porque eu estou certo, pela palavra, de que a relação adequada com Deus e a adoração adequada traz benefícios na minha mente, nas minhas emoções e no meu corpo. E a pergunta é: que culto é esse que traz benefícios? Bom, então, Romanos capítulo 12,
Os versículos 1 e 2 mostram que o culto que traz benefício, ele nasce de uma relação adequada com Deus. Uma relação adequada com Deus. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele está falando de culto, certo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou continuar lendo, mantenha a sua Bíblia aberta, mas eu vou explicar esse pedacinho aqui. Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos não é uma solicitação, não é um pedido, não é uma sugestão. Rogo-vos é uma palavra que tem um peso de convocação. Porque nas coisas de Deus nós não temos sugestão, nós não temos solicitação, nós não temos opinião. Há um apelo, há uma convocação. E essa palavra rogo-vos está ligada à palavra, a mesma palavra que fala do Espírito Santo, que é paráclito, né, que é paráclesis. Rogo-vos também tem a ideia de encorajamento. A gente tem falado bastante do Éden ao Calvário, que as coisas de Deus só são aceitas por Deus na maneira de Deus. Não há boa intenção nas coisas de Deus. As coisas de Deus são aceitas por Deus na maneira de Deus. Vamos repetir isso? As coisas de Deus são aceitas por Deus na maneira de Deus. Então, ele diz isso: rogo-vos, pois. O pois, ele está ligando com os 11 capítulos que vieram antes. Então, a gente tem aqui um marcador de conclusão. Ele diz o seguinte, ó, lá no começo do livro de Romanos, somos pecadores. Ele resume no capítulo 3, todos pecaram, não há justo nem sequer um, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Do capítulo 4 em diante, ele vai dizer para a gente que a justificação, ela não é por nossas obras. Não é porque você veio na igreja que você vai ser aceito por Deus, não é porque você deu oferta, não é porque você fez coisa boa, trabalhou, nada disso vai te tornar aceito por Deus. Ele vai dizer que a justificação é pela fé. É somente porque você deu crédito ao que Deus falou. É o caso de Abraão, ele cita Abraão. Abraão deu crédito, confiou naquilo, e por causa disso Abraão foi aceito. Depois ele vai falar sobre a vida no Espírito. Ele começa no capítulo 5, justificados pois pela fé temos paz com Deus, e aí ele vai falar sobre a justificação e a vida no Espírito, e termina capítulos 9, 10 e 11, ele termina esse pedaço da carta, que a gente diz que é um pedaço teológico, ele termina falando do lugar de Israel. Conclui os últimos versículos, 33 a 36, dizendo: ó profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus, tal. Quão insondáveis são os seus caminhos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ponto. Acabou o trecho mais teológico, doutrinário. Aí ele começa: à luz disso tudo, eu rogo aos irmãos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. O apelo é para apresentar o corpo. E corpo, a palavra corpo no grego é soma. Você conhece soma na matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2. É soma, certo? Quando a gente fala em soma, a gente está falando de inteireza. Então, Paulo aqui, desse rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, ele não está falando só do movimento físico, ele está falando da inteireza, da totalidade do ser. Por quê? Porque o sacrifício,
o holocausto, ele era totalmente queimado. Então não ficava nada reservado. E ele está dizendo aqui que o nosso corpo deve ser oferecido a Deus de maneira total. Não há nada reservado para nós. Não, isso aqui é de Deus, mas isso aqui é meu. Esse tempo é de Deus. Domingo, 19 horas é de Deus. Segunda-feira, 9 da manhã é meu. Não existe isso, é totalidade do ser. O corpo em sacrifício, ele não se preservava, ele se entregava. E Paulo está dizendo aí da relação adequada com Deus. Uma relação onde você é como um sacrifício, em que a tua vida ela é entregue a Deus e aos seus propósitos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e ela se expressa no culto coletivo, no domingo, mas é uma vida entregue na presença de Deus. E aí ele vai terminar esse trechinho, esse versículo, dizendo que esse é o culto racional. Que a palavra é lógicos. É difícil essa tradução. Por exemplo, Pedro fala que a gente deve beber o leite espiritual, leite não adulterado, não contaminado, um leite que é leite de verdade. Eu nem sei se o leite que a gente toma hoje é leite de verdade, né? Antigamente eu tomava leite de vaca, hoje é leite de caixa. Eu sei lá se o leite de caixa é leite de verdade. Quando ia lá na vaca e tirava, a gente sabia que era leite de verdade. Então, essa palavra, ela tem a ver com algo que corresponde à sua natureza. Algo que tem razão de ser. Ele está dizendo que o culto que é culto, ele é isso que ele está explicando e que ele vai colocar para frente. Porque há algo que é leite de caixa, né? Leite de caixa. Mas há algo que é leite de vaca, leite de verdade. Então ele está dizendo aqui que o culto autêntico, a palavra lógicos, ela traz uma ideia de algo que é o que é, algo que tem a natureza do que é. E no caso de Caim, Caim apresentou um culto que não era lógicos, não era um culto autêntico, e por isso Deus rejeitou o culto de Caim, e por isso Caim ficou mal. E pior que o Caim ficou mal e depois ficou pior ainda das coisas que ele fez posteriormente. Então vamos fechar esse primeiro pedaço dizendo que o culto que produz benefício, ele é um culto que nasce de um relacionamento adequado com Deus. Deus não é meu camarada, Deus não é meu amiguinho, Deus não é meu queridão, Ele é o Senhor, soberano dos céus e da terra, aquele que tem o universo em suas mãos e tem a minha vida nas suas mãos. Amém? Vamos continuar lendo? O culto que produz benefício, ele nasce de uma relação adequada com você mesmo. Olha os versículos 3 a 8. Fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Veja. Nesse trecho, dos 3 ao 9, 3 a 8, o apóstolo Paulo está falando de uma relação adequada ou uma relação inadequada consigo mesmo. A apresentação do evangelho feita no começo da carta aos Romanos nos descreve como pecadores.
A citação de Paulo no capítulo 3 de Romanos é a citação de Salmo 14, onde ele diz assim: não há justo, nem sequer um. Você não é justo. Você olha no espelho e você pensa que você é gente boa. Você não é. Se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo. Fora isso, há interesses, há buscas, há desejos. Eu costumo dizer que há 2 Fs no nosso interior: fantasmas e fantasias. Os nossos medos e os nossos prazeres. Nós não somos gente boa. Então, o apóstolo ele começa dizendo: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Porque se eu não tiver uma relação adequada comigo, a minha relação com Deus e o meu culto a Deus, ele será um culto prejudicado. E nós somos cheios de orgulho, sabe? Nós somos cheios de não me toque. Nós somos cheios disso, eu não gostei, isso eu não falei, isso eu não fiz. Nós somos assim. Porque nós temos um conceito elevado de nós mesmos, como se nós fôssemos o centro do nosso universo. O centro do nosso universo deveria ser o centro do universo todo, que é quem? O centro do universo todo, né? Então, lembre-se que o pecado original, lá no Jardim do Éden, diz respeito a querer ser mais do que você é. Lembra do que a serpente falou para a mulher, né? Deus disse que vocês vão morrer? Não vão. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ter uma atualização. Vocês vão ter um up. Vocês vão ter uma melhoria, vocês vão ter uma expansão de consciência, expansão de existência. Vocês vão ser muito melhores. Então esse era o pecado original que estava ali. Esse foi o pecado de Lúcifer. Lá em Isaías 14, a gente lê que Lúcifer, aquele anjo, que era um anjo de Deus, ele guardou orgulho no seu coração e ele disse: eu vou subir e eu vou chegar ao lugar de Deus. Lembra que esse foi o pecado na Torre de Babel, em Gênesis 11. O pessoal disse: vamos fazer uma torre cujo topo toque no céu. Eita lasqueira, ainda estou no capítulo 11. Eu falei da eternidade passada, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Eu falei do capítulo 3, quando Adão e Eva, eles caem naquela conversa de que eles iam ser melhor. Eu cheguei no capítulo 11, quando fala da Torre de Babel. Orgulho. Agora, você acha que você está melhor do que aquele pessoal lá? Não. É isso que Paulo está dizendo aqui, que cada adorador deve ter um conceito equilibrado de si mesmo. Eu vou ler de novo o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus concede algo. Aqui, lógico, a palavra da Bíblia aqui não é para você se achar um imprestável, um inútil, mas é você pensar de si mesmo na medida que Deus concedeu. Já contei isso aqui. Já contei. E isso aconteceu aqui em Porto Feliz. Quando eu falei: Deus, eu não tenho condições de ser pastor. E a resposta foi: você não é pastor porque você tem condições. Você é pastor porque eu mandei. Então, cada um precisa pensar de si mesmo tão somente na medida que Deus mandou. Sendo aquilo que Deus mandou que você seja. Não menos, não mais. Não além, não aquém. E aí, no restante desse trecho, Paulo vai falar, lá no versículo 4, né? Assim como num corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
Então, essa pessoa que está aqui, ela é um corpo com você. Queira, não queira, goste ou não goste. Ela é um corpo com você. E aí ele vai chamar ao exercício dos dons espirituais, porque o exercício dos dons espirituais expressa essa verdade. É que eu dependo de você. E que você depende de mim. Ninguém que faz parte do corpo porque tem somente algo a dar para o corpo, ou somente algo a receber do corpo. Cada um de vocês que foram salvos por Cristo, receberam habilidades espirituais, porque o corpo depende de você. E cada habilidade espiritual não desenvolvida é prejudicar o andamento do corpo. E cada vez que uma parte do corpo tenta fazer algo que não é sua competência, o corpo também fica prejudicado. É o que ele está dizendo, é que existe entre nós uma complementaridade. Uma complementaridade. E essa relação de complementaridade que faz eu olhar para mim mesmo como um ser que eu não sou todo, eu não sou tudo, eu sou parte. E você é parte, você é algo comigo e eu com você, completo, algo inteiro. Essa relação adequada consigo mesmo leva a uma relação adequada com Deus. Então, pegando, por exemplo, a palavra de Jesus em Mateus 5, né? Você vai oferecer uma oferta a Deus e você lembra que o teu irmão está dividido de você. Vai, reconcilia com o teu irmão. Depois vem, apresenta a tua oferta. Por quê? Porque senão vai vir metade me adorar. Não vai vir inteiro me adorar. Então, o culto que traz benefício, ele nasce de uma relação adequada consigo mesmo. Agora, vou repetir uma coisa. Porque pode ser que você tenha não o perigo de se sentir o melhor. Pode ser que você tenha o perigo de se sentir o pior. Só que você foi criado por Deus. E você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E se você foi para Deus, se você chega para Deus como se você fosse inútil, porque pecador é uma coisa, inútil é outra. Pecador somos todos. Inúteis não somos. Então, se você chega diante de Deus como se você fosse um inútil, você está cuspindo na cara de Deus, dizendo: Deus, o Senhor fez algo inútil. E o Senhor comprou com Cristo, com o sangue de Cristo, algo inútil. Então o Senhor não foi bom quando me criou e o Senhor não foi bom quando me comprou. O Senhor é incompetente. O Senhor não sabe fazer as coisas. Então você não pode só se sentir, não deve se sentir o rei da cocada. Mas você deve também não se sentir o quê? Inútil. Zero à esquerda. Né? Tá, você não pode se sentir a última bolacha do pacote, mas também você não pode sentir o pacote que vai ser jogado no lixo depois. Isso interfere na tua relação. Muito bem. 9-21 vai falar que o culto nasce de uma relação adequada com o seu semelhante. Né? Diz assim no versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de você, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesse trecho, Paulo explana a chamada lei de Cristo. A lei de Cristo resume-se numa palavra, é o amor. Né? Em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E no 35, ele fala: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o apóstolo, ele mostra essa lei de Cristo e ele explana, e ele aplica a lei de Cristo aos que são de dentro da comunidade de fé, e ele aplica a lei de Cristo aos que são de fora da comunidade de fé. Então, do 9 ao 13, ele aplica aos que são de dentro. O amor seja sem hipocrisia. Essa palavra é muito legal, né? Porque essa palavra, ela fala de teatralidade. O hipócrita é um ator. Ele não é aquilo. Mas ele está encenando. Então, se na encenação ele tem que se acabar em choro, ele se acaba em choro. Se na encenação ele tem que se acabar em risos, ele acaba em riso. Mas ele não é aquilo. Certo? Essa palavra hipocrisia, ela era usada para os atores. Então está dizendo que o nosso amor não pode ser teatral. Ele não pode ser para os outros verem. Né? Na língua portuguesa, essa palavra é muitas vezes traduzida com o amor seja sincero. E existe uma historieta que eu não acho que esteja ligada à origem etimológica da palavra, mas está ligada à sonoridade, que é sincero como sendo algo sem cera. Por quê? O oleiro pegava o barro e modelava o barro. E às vezes aquele barro ele rachava na hora de assar, né, de botar no forno. Ele apresentava uma rachadura. Então o que o oleiro fazia? Pegava a cera e ele cobria a rachadura com cera, pintava. E aquele vaso, ele era um vaso com cera. Ou seja, ele não era um vaso íntegro. Tinha aparência de íntegro, por fora íntegro, mas ele tinha uma rachadura. O vaso sem cera era aquele vaso que quando ele foi para o forno, ele não rachou. E ele foi pintado e ele não tinha nada escondido. Então, ele está dizendo que o nosso amor, ele deve ser um amor visível e não um amor encenado. E ele vai explicar esse amor. Certo? Ele vai explicar. Até o 13 ele vai falar sobre nós com nós. Ele fala assim: detestai o mal, apegai-vos ao bem. Nossa, mas já vai logo na canela desse jeito, detestai o mal. Algumas traduções falam odiai o mal. Mas é interessante que odiar e amar na Bíblia não é um sentimento. Odiar e amar é um posicionamento. Então o mal está ali. Eu amo quando eu me afasto do mal. Eu odeio quando eu me aproximo do mal. Então, não interessa qual é o sentimento. Ele fala, detestai o mal, afastai-vos do mal e apegai-vos ao bem. Porque veja, Deus, ele em essência é bom. Deus é bom. Lembra da conversa do jovem rico? Bom mestre, que hei de fazer? Jesus falou, não há bom senão um, que é Deus. Então Deus por essência é bom. E como é que eu poderia adorá-lo se eu estiver apegado, aproximado, achegado com aquilo que contraria a natureza de Deus? Mal. Continua. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Duas palavras significam amor, né? Falando da palavra amor em si e a palavra fraterno, que está ligado também ao amor. Puxa vida, mas eu amo fraternalmente. Aí lá vai Paulo, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Se alguém tiver que ser honrado, que seja você e não eu. Mas fale de mim para você ver o que eu vou fazer com você.
Fale. Experimente falar de mim, aí você vai ver se eu vou preferir a minha honra ou a tua honra. Então, ele expõe para nós que esse amor que é apegado ao bem, que é detestado o mal, que é um amor cordial, é um amor onde o outro tem primazia sobre mim. É melhor a honra do outro, o cuidado do outro, o amor pelo outro, certo? Versículo 11, no zelo, essa palavra aqui é outra palavra para dar dor de cabeça para nós, é ciúme, né? A palavra ligada a ciúme, mas é zelo, porque o ciúme é um tipo de zelo, né? No zelo não sejais remissos. Remisso é a pessoa que larga para lá. Deixa como é que está para ver como é que fica. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Aí ele está falando do quê? De dons espirituais aqui, servindo ao Senhor? Está falando de igreja? Não, ele está falando de relações. Todo esse contexto aqui, ele está falando de relacionamento. Quando eu estou devotado ao outro, preferindo em honra ao outro, eu estou servindo ao Senhor. Versículo 12, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha que interessante, regozijo na esperança e paciência na tribulação. Tem uma coisa que atrapalha as relações, que são os problemas, as lutas, né? A gente olha para os problemas e a gente foca nos problemas. Mas aqui ele está dizendo para a gente que a gente deve ser regozijar na esperança. A esperança não é aquilo que você é, ou que o outro é, ou que eu sou. A esperança é aquilo que eu posso ser, posso me tornar. Olha que o amor, visto aqui de uma ótica diferente, aonde o amor, ele não é o desfrutar, não é pegar a fruta, mas o amor é adubar, é investir, né? Ele está dizendo aqui, alegre-se na esperança, alegre-se não naquilo que é, mas naquilo que pode se tornar, seja paciente na tribulação. Eu sei que entre o que é e o que vai ser, tem tempo, seja paciente, e na oração, persevere. Nesse meio tempo, entre aquilo que você, que o outro pode ser ou você pode ser, persevere. Versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, novamente, o amor prático, né? É o amor que compartilha a necessidade do outro, recebe, acolhe, pratica a hospitalidade. 14, abençoai, aliás, até o 13 aí, a gente está falando da lei aplicada aos que são de dentro, né? Do 14 ao 21, a lei do amor aplicada aos de fora. Diz assim, ó, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu lembro você lembra também, está na Bíblia, né? Que Pedro e João, eles, Tiago e João, os filhos do trovão, eles vão a uma vila dos samaritanos e o pessoal não os recebe. E aí eles vão para Jesus, fala Jesus, eles não os receberam. Queres que mandemos descer fogo do céu sobre eles? E Jesus fala assim, de que espírito vocês são? O meu espírito não é um espírito de condenação, de destruição. O meu espírito é o espírito da graça. De que espírito vocês são? Então ele está dizendo aqui que eu tenho uma relação com Deus, mas essa relação minha com Deus é mediada pela minha relação com o meu semelhante, inclusive aquele que me persegue. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. A gente fala muito de empatia, né? Empatia é estar com os pés na sandália do outro, calçando o calçado do outro, né? Versículo 16 ainda, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Relação com o semelhante. 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens. Então, olha lá, condescendei com o que é humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu tenho uma visão, eu tenho um ponto de vista, e o meu ponto de vista é o melhor. Você está errado. Ele diz, não seja sábio, porque você vai entender que como você é aquele cara lá de Romanos 3, onde não há justo nem sequer um, você vai olhar para o outro por essa ótica. Peraí, deixa eu ir devagar, porque eu sou pecador. Pode ser que eu esteja interpretando as coisas de maneira inadequada. Né? Não torne a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos, porque fazer o bem não é algo que se faz com o pé nas costas. Fazer o mal a gente faz assim, deixa rolar, vai. Agora, o bem não, o bem exige esforço. E aí a maior parte das pessoas, elas não querem fazer esforço para o bem. Elas querem que a vida corra e que tudo se ajuste. Mas é preciso esforçar-se para fazer o bem. E eu gosto do 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus iludido, que dizendo assim, não, você vai conseguir viver em paz com todo mundo. Veja, quem foi o conselheiro de Caim? Quem foi que aconselhou Caim? Não, Deus. Deus falou, Caim, o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Deus aconselhou Caim. E o que Caim fez? Aí sim, o Cardoso está certo. Ouviu a palavra do capeta. E não a palavra do conselheiro dele, do conselheiro espiritual. Olha que perigo, né? Que aconteceu aí. Então, assim, Deus ele não é iludido de achar assim, não, meus filhos vão conseguir viver em paz com todo mundo. Não, porque a paz depende, é uma estrada de mão dupla. Né? É como a gente diz, o perdão é mão única. Você me feriu, eu preciso perdoar você. Sou eu que decido. Agora, a reconciliação é mão dupla. É preciso que eu queira e é preciso que o outro queira também. E às vezes o outro não quer. Então, enquanto depender de você, tendes paz com todos os homens. 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu vou perguntar, não levanta a mão, porque eu conheço o teu coração, não precisa levantar. A vingança tem um sabor doce na nossa boca. Quando você vê aquela pessoa que te fez mal se ferrar, não é gostoso? Acho que é. Porque o meu coração é pecaminoso, o teu coração é pecaminoso. Mas aí, por causa disso, ele está dizendo o seguinte, não se vingue. Deixe na mão de Deus, porque a mim pertence a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Novamente, Deus lidando com a nossa humanidade de maneira muito clara. Deus não está dizendo assim, o cara fez mal para você, a pessoa fez mal para você, e você está de boa. Não, a ira ela está lá dentro. Porque a ira não é necessariamente o desejo de vingança. A ira é o desejo da justiça. É o desejo de justiça. Então, esse desejo de justiça, ele é lícito. O desejo de vingança é ilícito. Eu é que retribuirei do Senhor. E aí, no 20, 21, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, abençoa ele, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está falando de um culto que ele é aceito e um culto que ele é saudável. E esse culto que é aceito, que é saudável, ele trabalha sempre com essa contraposição entre o que é mal e o que é bem. Porque Deus, ele por essência, ele é um Deus bondoso.
e faz coisas boas, faz parte da essência de Deus, né? Mas quando eu vou para o lado do mal, seja o mal com U, né? o mal caráter, né? o mal com L, o mal caráter, o mal com U, o mal problemas, lutas, dificuldades. Toda vez que a gente vai para esse lado, a gente está perdendo um pouco essa relação com Deus. Então veja, para terminar, eu comecei falando sobre Caim, certo? A palavra que Deus deu a Caim deve ser ouvida por você. Qual foi a palavra que Deus deu a Caim? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nessa conversa de Deus com Caim, depois que o culto de Caim não foi aceito, e Caim tem os resultados internos e externos do culto não aceito, tem um coração conturbado e uma mente decaída, Deus vai até Caim. E Deus fala para Caim: Caim, por que ficar desse jeito? Por que ficar desse jeito? Se você fizer o bem, não será aceito. Olha a palavra bem aqui. Lembra que lá no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. E lá no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aplicado na relação que nós temos uns com os outros, se fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se não fizer, saiba, Deus não está dizendo sinta. Deus não está falando de emoções. Deus está falando de mente. Saiba que o pecado o ameaça à porta. E essa palavra aqui, eu estava ouvindo uma mensagem no acadiano, ela significa demônio. Saiba que o demônio está aí, né? O pecado o ameaça à porta e deseja conquistá-lo. Meu querido, se você acha que você está vivendo num mundo de boa, não, você está sob ameaça. Eu estou sob ameaça. Existem forças espirituais em conflagração, organizadas, com o objetivo de nos conquistar e nos destruir. Você pensa isso a cada manhã? Ou a cada manhã você só pensa na vida que você vai ter, nas coisas que você tem a fazer, como se você fosse dono do seu próprio caminho? Existem forças espirituais organizadas com o objetivo de destruir você. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas é Deus falando para Caim: você deve dominá-lo. Né? Você deve dominá-lo. Então, qual é o culto que produz saúde? O culto que produz saúde é o culto que nasce de uma relação adequada com Deus, onde Deus é Deus e você é homem, onde Deus é criador, você é criatura, onde Deus é Senhor, você é servo. Ele começa numa relação adequada com Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, é uma exortação, é uma convocação, que também vem com encorajamento. O culto que produz essa saúde, ele nasce de uma relação adequada com você mesmo. Você com o seu espelho, aonde você se acha a última bolacha do pacote. E Deus diz para você: você não é a última bolacha do pacote. Você não é o pacote que vai para o lixo. Mas você também não é a última bolacha do pacote. Ninguém pensa de si mesmo mais elevado do que convém. E aí o culto que produz saúde, ele nasce de uma relação adequada com o semelhante.
Porque se eu me acho o rei da cocada preta, ou a última bolacha do pacote, os outros todos estão abaixo de mim. E tem que fazer a minha vontade. E eu posso simplesmente cartar e descartar. Eu posso colocar no jogo, tirar do jogo. De maneira como eu decidi, como eu quiser. E aí, gostei de pensar nisso, né? O contrário de como é que Deus falou para Caim? Caim, por que você está irado? E o contrário disso seria estar sereno. A ira seria uma turbulência interior. A serenidade seria o acalmar, né? E Deus fala, por que você está com o seu semblante decaído? O contrário disso seria um semblante erguido, um semblante leve, sereno, tranquilo. É isso que Deus, Ele quer para você, para a tua vida. E que cada experiência tua de adoração com o corpo de Cristo, adoração comunitária com o corpo de Cristo, seja a expressão dessa verdade. Amém?